E aí o que acontece? O Dominguinhos começa a se enfronhar entre os músicos da época. E o que era forte na época? Era forte na época a sanfona sendo tocada no choro. E o grande. Por incrível que hoje a gente raramente vê a sanfona no choro, né? Mas a sanfona já foi um instrumento do choro, com muita presença no choro e com um grande nome dessa praia aí, que foi o famoso Orlando Silveira. Orlando Silveira, acordeonista muito importante, né? Dos anos 40, 50, 60, né? Até os anos 70 e 80 ele estava por aí, né? E, e o Orlando Silveira tocava no Regional do Canhoto, que é esse grupo aqui também muito famoso, né? Perceba ele aqui tocando aqui, com o Dino, com o Meira, né? Altamiro Carrilho, aqui está o Canhoto aqui, né? Era um dos grupos mais importantes da época. Ele compra uma sanfona igual do Orlando Silveira e começa a cobrir o Orlando Silveira quando o Orlando Silveira não podia tocar na noite. Então, os grupos aqui, quando o Orlando Silveira não podia, ele ia no lugar dele. Olha o Dominguinhos aqui novinho no acordeão, já no acordeão de duplo cassoto, a Scandale modelo 4S, né? Já com acordeão top, tocando na noite aqui, né? E olha só que legal essa foto que eu peguei aqui, que é uma foto que é um cartão postal, né? Uma foto não, uma foto é um cartão postal, perdão. É uma foto que ele aproveitou para dedicar ao Orlando Silveira. Ele escreveu aqui, ó, para nosso amigo Orlando Silveira, com nossa estima, Neném em seu conjunto, 3/1/65, né? Neném e Maísa, olha aqui. Neném era o nome artístico do Dominguinhos. Ele não tinha ainda sido batizado de Dominguinhos, né? É Gonzaga que batiza ele de Dominguinhos mais tarde, um pouquinho, né? O nome dele era Neném do Acordeon, né? Era assim que ele era conhecido na família, era assim que ele era chamado, né, por todos, né? Pelas pessoas que conheciam ele, né? Olha aqui, o Dominguinhos substituindo o Orlando Silveira no Regional do Canhoto. Tá aqui o Canhoto, tá aqui o Meira, o Dino, né? O Altamiro, tá todo mundo aqui, né? E ele aqui no meio, aqui, cobrindo a falta do Orlando Silveira. Quando o Orlando Silveira não podia, estava doente, estava de férias, alguma coisa assim, ele aproveitava e cobria o Orlando Silveira. Então, você vê essa interface entre choro e forró já surgindo, já no início da carreira do Dominguinhos. Coisa que o Gonzaga fazia também. Vocês sabem que o Gonzaga, antes de gravar forró, ele gravava também choros, né? Choros, valsas, polcas, né? 13 de dezembro, por exemplo, né? Um famoso choro que ele compôs, né? É, é, é um choro, né? Ele tem muitos choros instrumentais no início da carreira, antes de ser o formulador do baião, né? Só que depois o Gonzaga meio que ficou só forrozeiro, digamos assim, né? Simplificando um pouco aqui a trajetória do Gonzaga, porque é mais complexa um pouco que isso, mas ele foi crescentemente se tornando o rei do Baião e acabou sendo marcado por essa pecha, né? O Dominguinhos, de certa forma, ele vai também ser reconhecido como um sanfoneiro forrozeiro, né? Mas ele nunca vai deixar de gravar choros. Quase todo o disco dele tem um choro, pelo menos, instrumental, né? Sempre tem uma música instrumental, coisa que o Gonzaga relativamente deixou de fazer, né, a partir de determinado momento. O Dominguinhos não, todo disco tem duas, uma pelo menos música instrumental, né? Daí tem alguns clássicos para quem é do repertório do acordeon, né? Conhece Nilopolitano, né? Conhece os grandes instrumentais do Dominguinhos. Aliás, a música Nilopolitano foi em homenagem a Nilópolis, que foi a cidade para onde o Dominguinhos foi morar, né? O Dominguinhos, quando veio de Garanhuns, ele foi morar em Nilópolis e cedo casou, logo com 16 anos, casou em Nilópolis e teve, porque a namorada dele engravidou na época, né? Então ele já tinha família para sustentar.